Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje recebendo aqui o Brás Titon. Vamos falar sobre ufologia, sobre OVNI. Brás, bom dia. Muito obrigado por atender o nosso convite, hein? Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da Prever FM. Estamos aqui hoje no Dia do Ufólogo para trazer algumas informações sobre a ufologia que ronda aqui Botucatu e sua região. Realmente, né? A gente, desde sempre, a gente ouve relatos de casos envolvendo objetos voadores não identificados, enfim. A gente deixou até o estúdio mais na penumbra aqui, para a gente ver nos telões aqui. Um clima. Um clima aqui de objetos voadores não identificados nos telões. E isso sempre aconteceu, né, o Brasil? E isso levou você a se interessar por tudo isso? Sim. Eu praticamente comecei essa minha curiosidade em 1974, quando alguns amigos, e algum deles, né, era da Força, trabalhavam na Força Aérea Brasileira, eles estiveram em Botucatu e foram até as Três Pedras. Tá. Eles iam fazer um trabalho sobre os rios. Aquela época você falava que tinha petróleo naquele lugar, que eles queriam fotografar alguns rios, filmar alguns rios, né? E como eu tinha amizade, eu fui junto. Mas depois de algum tempo, eu vi que ninguém filmava rio, coisa nenhuma. Eles estavam, parece, atrás de outra coisa. Até que um deles me disse que o principal assunto ali era os discos voadores. A gente não sabia direito o que era isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a me interessar pelo assunto. Daí que eu comecei a ver que em Botucatu rola muita coisa sobre isso. Você falou 74, né? 74. Me parece que no ano de 1968, 3 garotos brincavam lá em Rubião Júnior, quando reza a lenda que uma aeronave pousou, né, deixou a marca, inclusive o capim queimado, né, pelo tripé dessa nave, pousou, e esses garotos, eles avistaram, eles viram essa nave quando brincavam no terreno lá. Exatamente. Nesse dia, era mais ou menos meio-dia, eles eram filhos de funcionários ali da Unesp, filhos de professores. Tá. E eles brincavam ali, mais ou menos, naquela rua onde ficou pronto-socorro. Entendi. Mais ou menos onde, agora não deve ser mais a lavanderia, mas bem na frente onde era a lavanderia. Tá. Eles brincando ali, eles viram descer um aparelho de mais ou menos 3 metros, uma abóboda em cima, redondo, metálico, uma abóboda em cima e embaixo. Com um tripé, pousou e uma escada desceu, uma pequena escada desceu desse aparelho. Quando abriu uma portinhola e algumas pessoas, né? Alguém de dentro começou a querer descer, as crianças entraram em pânico, começaram a gritar. Começaram a gritar pelos pais, por alguém que estava por ali. O que é natural, né? Natural. Como era horário de almoço, pouca gente ainda estava por ali. E alguns estavam saindo para almoçar. Tem até um professor aqui da Unesp que estava com uma perua Kombi saindo para almoçar e também avistou. Essa nave recolheu os tripés, a escada e partiu. Mas não em alta velocidade. Partiu normalmente dali, né? E no chão ficaram as marcas, né? Que esse mesmo professor que viu teve a curiosidade de chamar peritos que entendesse do peso que estava sobre aquelas marcas. Que ficaram 3 marcas triangulares no chão e cada uma, pela quantidade que ela afundou no chão, o peso era de 15 toneladas. Opa! E o aparelho partiu, como Rubião era pequenininho naquela época, e passou ainda por cima de uma escola, a única escola que tinha. E a professora, que depois também testemunhou, estava com alguns alunos, avistou essa nave, mostrou para os alunos, explicou para os alunos o que era aquilo. Mas esse caso ficou muito. E foi
a editora Life americana passou isso aí até para enciclopédia. Entendi. Esse assunto foi conhecido não só no Brasil, como fora do Brasil, no mundo inteiro foi conhecido esse caso. Inclusive, só para complementar o que você está dizendo, o professor Roque Tamburini... Foi o próprio. Foi o próprio? Foi o próprio. Ele que viu, mostrou para as pessoas que estavam junto com ele nessa perua, e ele que chamou os peritos para vir. E parece que ele constatou, inclusive com um aparelho, ele mediu, né, a quantidade de radioatividade que existia nesse queimado no chão pelos tripés, né? Exatamente. Depois começou umas historinhas aí, até uma pessoa conhecida que tinha problemas nas mãos. Também isso não ficou nada confirmado. Mas a pessoa que tinha problema nas mãos disse que com essa radioatividade que ficou no lugar, que teve lá logo em seguida, disse que suas mãos sararam. Entendi. Não sei, isso pode ser conversa também. Mas foi um fato que chamou a atenção, inclusive o jornal da época, que era o Correio de Botucatu. Exatamente. Né, tirou uma foto do local em preto e branco e tal, e registrando esse fato, né, que chamou bastante atenção, que virou um fato internacional, inclusive, do que aconteceu na cidade de Botucatu. Exatamente. E a gente tem as fotografias aqui do jornal, onde mostra que Rubião tinha meia dúzia de casas apenas. Entendi. Mas o fato foi muito. Um oficial da polícia militar que esteve lá, ainda ele disse que ele teve que ajudar a acalmar as crianças que estavam ali, que chamaram a polícia. Ninguém sabia o que era. Era uma coisa tão diferente na época que a polícia foi até lá. Não só como foi a rádio também, né? Chamou a atenção de todo mundo. Chamou a atenção. E esse coronel da polícia disse que ele teve que acalmar as crianças que estavam entrando em pânico, ainda assustadas com o que viram. Eu imagino, né? A gente não tem informação sobre essas crianças que hoje são idosos. Né? Conhece, o Valtinho principalmente, é uma pessoa muito conhecida. Mas ele trabalha fora de Botucatu, então eu tentei até localizar ele, mas foi meio difícil, ele está fora de Botucatu. E os outros dois, você lembra? Não. Os outros dois, só o Walter, que a gente conhece, que estivemos juntos num congresso de ufologia, e cheguei a conversar com ele, mas ele trabalha fora de Botucatu, então é meio difícil localizar eles. Me parece, reza a lenda, nas pesquisas que eu fiz na época que eu era uma criança, que além do Walter, César e o filho do Major Lima de Botucatu. Perfeitamente. Tá vendo como eu estou bem de memória? Bem de memória, muito bom. Então essas eram as 3 crianças que avistaram essa possível nave que pousou em Rubião Júnior em 1968. Um caso que chamou bastante atenção, que foi registrado, essa questão do professor Roque Tamburini, que conseguiu medir, vamos dizer assim, a radiação aonde o tripé pousou, enfim. Talvez seja o caso mais emblemático que teve em Botucatu, não, Brás? Foi. Tanto que o professor Roque, ele fez isso, ele mediu a radioatividade, ele trouxe peritos para ver as marcas que ficaram no chão, porque ele viu esse objeto saindo. Na hora que que as crianças gritaram e ele ia saindo, ele viu o objeto partindo. Entendi. Então, se fosse alguma coisa que só as crianças viram, mais ninguém, ia ficar naquela. Será que é verdade? Será que as crianças não inventaram essa história? Mas como ele viu, ele falou, aí tem. E começou a procurar. Entendi. Bom, se a gente conseguir, inclusive, aqui com a equipe, uma foto desse tripé que está nos jornais da época, né? A gente pode colocar no telão. Mas a nossa equipe foi para as ruas também, viu, Brás? Porque é um assunto que, eu não acredito, isso é fantasia, isso é coisa de doido, enfim. As versões são muitas, né? E a nossa equipe foi para a rua para ouvir o povo com relação. Você acredita em disco voador? Então vamos ouvir aqui o depoimento da galera. Eu sou a Patrícia e não acredito em nada disso, não. Olá, meu nome é Kátia, mas assim, eu acredito, mas nunca tive experiência nenhuma. Mas quem sabe, né? Tudo pode acontecer. Bom dia, meu nome é Jonatas Barbosa e eu acredito em vida extraterrestres. Uma vez, quando eu era criança, eu vi um objeto colorido no céu. Eu morava numa fazenda
Aí eu tava indo com meu pai na casa de um colega nosso, aí eu vi uma bola colorida, daí ela entrava de trás de uma árvore e saía assim, ó. Ela entrava. Como eu era pequeno na época, tinha na base mais ou menos de uns 12 anos, eu fui até a árvore ver e a bola desapareceu. É difícil eu falar pra você, porque eu nunca vi, né? E não acredito em outros seres, não. Meu nome é Jéssica Machado. Eu não acredito em OVNI, essas coisas assim, mas eu acredito que exista sim uma energia, uma vida, alguma coisa fora da Terra e que um dia ela pode vir para cá, mas até agora, no momento que foi apresentado, eu não acredito não. Meu nome é Sidney e até o momento eu não percebi nada de estranho que possa estar relacionado a outro ser, algum extraterrestre, alguma coisa que seja assim. Até o momento eu não consegui ainda visualizar. Meu nome é Daniela. Não acredito, nunca vi também. Não tive experiência nenhuma, graças a Deus. Meu nome é Leonardo. Acho que não acredito também não e também nunca tive nenhuma experiência anormal, não. É Luiz Fernando dos Santos. Eu acredito em disco voador, acredito em outros seres vivendo aqui na Terra. Bom, a gente está percebendo com esse estúdio na penumbra agora aqui, viu, Brás? A energia tá normal, a gente que apagou mesmo, viu? Ou aconteceu um fenômeno estranho aqui no estúdio, né? É assim que começa. É assim que começa. Dá para perceber o seguinte, que a maioria das pessoas não acredita, né? A maioria das pessoas não teve nenhuma vivência e tal. Mas fora esse aspecto do dia, esse fato de 1968, ô Brás, o que mais nós tivemos de relatos envolvendo Botucatu que você tem acompanhado? Sim. Mas antes disso, só dizer uma coisinha. Oi. Eu estudo os discos voadores há mais ou menos 50 anos. Caramba. E eu também nunca vi. Tá. Eu nunca vi. Mas acredita. Por que eu acredito? Como a gente diz, pensa num terreno fértil, preparado, jogar um caminhão de sementes de trigo e só uma vai brotar. Quase impossível isso, né? Entre bilhões de galáxias, existe, dentro de cada uma dessas galáxias, existe bilhões de planetas iguais à Terra. Só nós. É difícil, né? É muita coisa, né? Difícil. Mas eu também nunca vi. Mas participando de congressos, de encontros ufológicos, daí que a gente vê que a coisa existe mesmo. Dados que pessoas da Força Aérea, da Marinha trazem. É de arrepiar o que a gente vê. Filmes feitos por eles, que não tem enganação. Coisas maravilhosas sobre ufologia. E tanto que os governos, aos poucos, estão abrindo seus arquivos. Aqui no Brasil, a revista UFO de Campo Grande conseguiu levar para o Museu Nacional filmagens feitas por um sargento, não, acho que um coronel do Exército. Ele tem filmagens de trabalho que ele fez no Pará e no Amazonas. Entendi. Filmes espetaculares. Tem no Museu Nacional. Entendi. Da Biblioteca Nacional, né? Eles têm filmes espetaculares que tá lá guardado para quem quiser entrar e ver. Sobre casos que aconteceram, que eles filmaram frente a frente. Força Aérea, principalmente norte-americana. Força Aérea norte-americana agora está um reboliço lá por causa disso. Força Aérea Brasileira, inclusive. A brasileira lá no norte do país, né? Exatamente, alguns fatos, Operação Prato, que chamava. A Operação Prato. Então tem coisas que, você não precisa acreditar ou deixar de acreditar. É você ver e saber. Spielberg, quando fez o famoso filme do ET, ele foi recebido na NASA e mostraram para ele um monte de coisa. Como que ele não teve ideia daquele ET bonitinho, daquela nave, não. Ele viu alguma coisa lá que inspirou, ele falou, não, a coisa é assim, assim, assado. Então, ele passou a ser um defensor da ufologia. Agora, voltando a falar aqui de Botucatu. Né? De Botucatu,
Eu me lembro, eu vou contar um fato comigo que aconteceu em 1981. Eu era um jovenzinho, né? Num domingo à noite. Eu tinha um programa gravado numa emissora de rádio, né? Tinha um programa diário e tinha aos domingos eu tinha um programa gravado chamado Fim de Noite. E eu estava ouvindo no centro da cidade, na Cardoso de Almeida, no sobrado da família Paes de Almeida, e de repente aquele céu maravilhoso, umas 10h30 da noite, eu vi uma bola de fogo no céu, e vi mesmo. Chamou a atenção, falei, será que é um cometa? E aquela bola de fogo começou a crescer, de repente deu um pico de energia, acabou a energia, a bola de fogo sumiu, a rádio saiu do ar, né? Mas voltou rapidinho. E meus pais, inclusive, falaram, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. E expliquei o que era. No dia seguinte, a coisa se espalhou, feito rastilho de pólvora, né? Eu dei entrevistas para rádios da capital dizendo do ocorrido, que foi uma coisa muito assim, né? Eu não sei o que de fato aconteceu, se foi coincidência ou não. Mas depois, anos seguidos, nós tivemos no Morro do Peru uma aparição de uma bola que aí virou realmente uma estação, um momento do pessoal ir lá para avistar toda noite, que subia aquela bola inexplicável, né? Esse acontecimento foi final de 81, começo de 82. Olha só. Mas era o planeta Vênus. Ali já não... entendi. Mas era o planeta Vênus que nascia maravilhoso também, muito bonito. E atraiu muita gente, mas aguçou a curiosidade de muita gente. Atraiu tanta gente, o Brás, porque, inclusive, uma vez indo lá pela emissora de rádio, aí de repente, olha a coxinha, começou a virar um comércio. Começou a virar um comércio, tinha barzinho, tinha tudo montado ali. E veio, eu tenho um amigo ufólogo também, de Jaú, ele falou que ele tinha 17 anos, ele veio de lá, ele falou, acabei a noite dormindo no mato lá, ele falou, não podia ir para o hotel. Eu quero ver também. Eu quero ver. Entendi. E atraía gente de todo lado. Entendi. Mas teve casos. Esse não foi um caso ufológico, mas ajudou bastante. Agora, o que aconteceu mesmo em agosto de 82 foi o famoso caso do senhor João Valério, que era porteiro da Misericórdia. Verdade. Eu entrevistei ele, conversei muito com ele. As gravações mostram que ele não... A história, sempre que eu conversei com ele, foi sempre a mesma. Era um senhor humilde, né? Dificilmente ele inventaria aquelas histórias. Eu conheci o seu João Valério e era uma pessoa séria. Séria. Uma pessoa séria. Não era feito a brincadeiras, tal. Não era de falar muito. Era bem caladão. Mesmo para entrevistar ele era difícil, mas a gente conversou e ele foi abduzido, foi levado, raptado, mesmo, e foi levado... Ele explica que ele entrou dentro de um objeto. Ele não sabe explicar o que era, mas ele disse que foi dentro, viu pessoas lá dentro um pouco diferente, só que também não, difícil explicar. Entendi. Mas eram umas pessoas um pouquinho diferentes de nós, que mexeram nele, ele ficou deitado, teve todo esse... E passou uma madrugada. Praticamente, da hora que ele foi abduzido até de manhã, ele ficou dentro, seria uma nave. E foi feito experiências, estudo com ele ali. E de manhã deixaram ele na Marechal Rondon, aqui pro lado de Conchas. Tá. Tanto que ele pegou carona para poder vir até Botucatu. E ele morava na Coab, né? Parece que é na Coab. Ele morou na Coab e aqui perto da igreja de São José. Aqui para cima também. Ele morou no centro aqui. Ele morou para cá também. Aqui que eu entrevistei ele. Mas na época também ele tinha a roupa com manchas. Quando ele foi levado, de mexerem com ele e tudo, molharam ele com algum líquido oleoso. E essa roupa dele, tentaram ver se alguém aqui na Unesp poderia analisar aquilo lá, mas não teve interesse. Naquela época ninguém dava bola, as pessoas não acreditavam e deixavam de lado, mas era uma grande coisa se alguém analisasse aquilo. Entendi. Mas esse foi um dos casos que aconteceu. Depois, em 94, apareceu também uma nave, foi filmada. Eu faço parte. Hoje está meio
paradigma, mas na época era mais forte. A gente tem o GRIF, Grupo Regional de Investigação dos Fenômenos Extraterrestres. Nós fomos convidados para assistir um filme feito no bairro Alto, ali onde tem aquela subestação da Companhia Paulista Força e Luz. Foi filmado também um filminho assim, rapidinho, Entendi. Nada demais. Um objeto também de mais ou menos 1,5 metro. Uma sonda de 1,5 metro de diâmetro. E depois partiu de lá, foi todo filmado, nós assistimos, vimos esse filme. Eu devo ter até cópia desse filme. E partiu, atravessou a cidade, e isso 6 horas da tarde. E não só a pessoa que filmou esse objeto, mostra o objeto, como mostra ali embaixo na Companhia Paulista, funcionários olhando para cima e mostrando, indicando com o dedo, né, como se estivesse vendo alguma coisa. Entendi. Esse caso também, nós saiu jornais também do estado de São Paulo inteirinho. Depois, continuando Botucatu, em abril, eu estou falando também. Não, eu estou ouvindo aqui, a gente está atento. Eu tenho daqui a pouquinho, né, dentro do seu depoimento, eu tenho daqui a pouquinho o depoimento de um colega jornalista lá de Uberaba, né, o Paulo Nogueira, e o que ele vai falar, acredite quem quiser, mas aguarde, daqui a pouquinho. Opa! Em 2001, abril de 2001, um delegado de polícia aqui de Botucatu, na época era delegado de trânsito, Dr. Tadeu. Dr. Tadeu. Ele tinha ido buscar o filho dele, estava num baile na associação, tipo 4h30 da manhã, e quando eles estavam passando sobre o elevado Bento Natel, chamou a atenção deles uma luz diferente, mais ou menos na região do Lajeado, em cima ali do Lajeado. Ele chegou na sua residência, que era perto do Hospital Regional Sorocabano. Sim. Ele entrou, pegou a câmera de filmar, saiu, uma bola de luz, também que teria uns 3 metros de diâmetro. Ele começou a filmar. Ele filmou por meia hora, mais ou menos. O filme tem mais ou menos isso, uma meia hora. Continuou no mesmo lugar, era redonda, com luz e girava. Ele filmava e, ao mesmo tempo que ele ia filmando, ele ia falando o que ele estava vendo. Ele mostrava o objeto, daí ele subia e falava, agora vamos ver a Lua. Mostrava a Lua, para que ninguém falasse que aquilo deve ser a Lua. Daí ele mostrava de novo o objeto, filmava a luz no poste que estava acesa. Entendi. Ele deu todas as coordenadas para não dizer que aquilo era falso. Eu me lembro dessa filmagem do Dr. Tadeu também, que era de Igaraçu de Tietê, veio para Botucatu. São 7h26, ô Brás, a gente tem alguns depoimentos aqui, tem pessoas inclusive participando através do nosso WhatsApp, 3440-1009. Tem mensagem, é isso? Tenho, do Diego, da Dash Engenharia. Ele falou o seguinte: estou ouvindo o programa e me lembro quando criança estávamos jogando futebol em um campinho no final do bairro Jardim Aeroporto. E na ocasião começou a chover. Vimos uma bola de fogo descendo do céu. E essa mesma entrou atrás de uma árvore e depois sumiu. Ficamos assustados e corremos feito uns doidos. Isso há uns 25 anos atrás. Olha só, é mais um depoimento. Antes do Brás continuar, vamos pegar aqui a sonora do jornalista Paulo Nogueira, que é de Uberaba, que gentilmente está acompanhando o nosso programa lá em Uberaba, através do nosso site, preverfm.com.br. E o Paulo Nogueira, ele passou um relato bastante interessante, é jornalista, trabalhou em rádio, TV, jornal, e agora ele vai dar esse depoimento. Bom dia, Paulo. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Prever. Muito bom dia, meu amigo Márcio. Obrigado por esta oportunidade de falar com vocês, diretamente aqui de Uberaba, do estado de Minas Gerais. Eu sou Paulo Nogueira, jornalista há mais de 50 anos, ufólogo e pesquisador. Na área de ufologia, eu venho trabalhando desde 1999. Fui procurado
por uma pessoa que viveu no planeta Antares 6 anos, adoeceu gravemente lá e teve que voltar. Então ele me procurou em nome dos nossos irmãos do planeta Antares, que são os ETs verdinhos, de 1,10 m, e eles, devido à minha mediunidade, que segundo o Chico Xavier já havia me falado, é uma mediunidade para o futuro, uma mediunidade muito forte, que eu nasci com esse privilégio. Então, principalmente no setor de saúde. Então, nós estamos junto a eles estão junto a nós, quando necessitamos. Vamos até a localidade de Peirópolis, que é a 30 quilômetros de Uberaba, e lá nós mantemos contato com eles e eles passam para a gente as nossas necessidades de estar sempre conectados. E as pessoas que pedem ajuda no setor saúde para a gente atende fazendo a nossa energização, que é um passe magnético. Então, com respeito a essa atuação nossa neste campo, nós temos também a pesquisa. Nós pesquisamos muito sobre a ufologia e temos muita coisa, né, que nós aprendemos e que, infelizmente, nós não podemos passar agora por determinação deles mesmos. Né? A gente faz o que a gente pode fazer e eles conectam com a gente quando precisam, lá em Peirópolis, repetindo. Então, é uma atuação quase que diária, né? Quando a gente mentaliza, pede para os nossos irmãos que estão necessitando. E também em outros setores, por exemplo, de 2000 para cá, né, de 2000 tem mais ou menos uns 4 anos, diminuiu muito, né, o contato deles. Eles estão ajudando as pessoas que mais necessitam, principalmente no Rio Grande do Sul, segundo eles. E nós continuamos as nossas pesquisas. Nós somos filiados a um canal de ufologia do Canadá e outro dos Estados Unidos. E sempre estamos em contato, sempre estamos mantendo um contato assim de 15 dias, de meses. E estamos evoluindo no setor da ufologia e no setor de pesquisas, é claro. Nós precisamos muito, muito, muito dessas pesquisas, que nos dão muita segurança para passar por nossos irmãos, para passar para o público o que é um extraterreno. Que muita gente fala que é mal, que é isso, faz aquilo, faz mal. Não é assim não, não é totalmente assim não. Mas cada um pensa, né, o que achar que deve. Nós que estudamos há mais de 30 anos esse setor, respeitamos muito e agradecemos muito o que eles fazem para a gente. Mas quero agradecer a sua atenção e estamos aqui às suas ordens. Muito obrigado e um bom dia a todos. Tá aí, então, o depoimento do Paulo Nogueira, lá de Uberaba, né? O depoimento é realmente bastante significativo para quem realmente acredita. Ele falou de Antares, né? Que Antares é uma estrela, né? Estou vendo aqui, inclusive, na minha colinha, é uma estrela gigantesca vermelha na constelação de Escórpios. É a 16ª estrela mais brilhante do céu noturno, junto com Aldebaran, Spica e Régulus. Antares é uma das 4 estrelas mais brilhantes próximas da eclíptica. Antares é uma estrela de variabilidade lenta com uma magnitude aparente de mais 1,09. Enfim, é um depoimento que muita gente talvez não acredite, mas é um depoimento de um jornalista conceituado, veterano no jornalismo, lá de Uberaba, Brás. E como ele disse, são os verdinhos, pequenininho, 1 metro e pouco, e eles só fazem o bem. Essa história, aparece muito filme, o ET destruindo, fazendo. Eles só querem o bem do planeta Terra. Eles aparecem
em locais onde tem armas nucleares, desligar essas armas. A gente sabe que os países têm armas nucleares espalhadas pelo mundo todo e tem os depósitos de armas. E, de vez em quando, aparece uma luz, uma nave em cima desses locais e as armas são todas desligadas. Entendi. Então, eles querem o nosso bem. E muitos casos de pessoas doentes que ficaram curadas com a visita desses seres. Entendi. São extraterrestres? Seja o que for, mas seres verdes, pequenininhos e que só querem o nosso bem. Bom, eu estou vendo que a equipe aqui está todo mundo em silêncio acompanhando, que é um assunto realmente bastante sensível, né? Delicado, Delicado. Alguma pergunta, Ellen, no finalzinho já do nosso bate-papo? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, e pedir uma opinião para você, Braz. Eu acho que antigamente era muito mais comum esses relatos, né? Hoje em dia já não, a gente não ouve tanto, né? E é engraçado você parar para pensar, de repente, na tecnologia que nós temos hoje, de repente poder registrar, né, uma visita de uma nave, um ser, e antigamente que era muito mais comum, que era mais difícil o registro, era muito mais comum. Será que se deve justamente isso, de repente, uma forma deles tentarem passar despercebidos, já que hoje é muito mais fácil esse registro, a gente ter menos relatos de aparições? Que existem aparições agora, nesses momentos agora, existem. O que acontece? Com as redes sociais, né? Com a internet, ligando todo mundo muito rápido, as pessoas ficam com medo de cair no ridículo. Eu vi. Você é louco. Eu mesmo, quantas vezes eu fui taxado como vai virar louco. Meme, né? Nossa, isso não tem. E esse é o problema. As pessoas têm vergonha, muitas vezes, de falar. Mas se você prestar atenção, mesmo na internet, você vai ver quantos casos recentemente está acontecendo no mundo todo. Semana passada, o Japão abriu. As pessoas falaram, está na hora de começar a estudar isso aí, que está demais, está exagerado. Estados Unidos também estão pedindo, pelo amor de Deus, abre esses arquivos aí que a gente precisa saber o que está rolando. É fotografias visíveis da coisa acontecendo. O Vaticano tem um telescópio lá que não tem igual. Eles sabem coisas e já pediram. Vamos abrir. Né? Eles estão pedindo para que os governos abram seus arquivos e comecem a falar sobre o assunto. No começo, enquanto é só a gente que fala, você é louco. Agora, vindo dos governantes, de pessoas, né, especiais, deixa de ser loucura. Ô Braz, no finalzinho do nosso bate-papo, qual que é a última... você acabou de falar do Japão recentemente, mas aqui em Botucatu, qual foi a última vez que teve algum relato envolvendo o OVNI aqui em Botucatu? O mais recente, nós estamos em 2024. Gente, o que andou acontecendo, o pessoal ia muito nas Três Pedras. Ali é um local espetacular, que diz que além de ser um local energeticamente, é perfeito. Segundo alguns, que também não podemos provar, é um dos portais existentes no planeta. Portais seria o quê? Albert Einstein falou sobre os buracos de minhoca, que seria aqueles túneis, né, invisíveis, que você viajaria de um planeta para o outro em questão de segundos, onde o espaço e o tempo não existiria. E, para você entrar num desses buracos de minhoca, seria como se fosse um ponto de ônibus, vamos dizer, e as Três Pedras seria um portal, que abriria, se você entrasse, você entraria numa segunda dimensão. E nesse local, sempre as pessoas veem luzes ali. É um local que sempre ligo para a gente e pergunto, eu vi isso, vi aquilo. Ali, o local também, dizem que não, mas é rico em
aquele fogo gás do pântano. E tem muito fogo fato. Como diz o pessoal que mora na região, o caboclo, ele fala, boitatá. Então existe muito disso. São bolhas de gás que incendeia e isso daí assusta muita gente. As Três Pedras é um local muito famoso. E aqui na estrada, não aqui pelo Jardim Paraíso, mas lá pela Vila Maria, Boa Vista, que vai até o Lajeado, aquele ponto é maravilhoso para avistamento. Ali acontece muita coisa. Entendi. Muita luz, objetos, sondas ufológicas. É um lugar perfeito. Nós já tivemos lá, já conversamos com moradores dali até o Rio Bonito. Pessoas que nunca se viram contam a mesma história do que aparece, do que eles vêem. Pessoas que moram ali, naquelas chácaras ali embaixo, que não tem energia elétrica na casa. Pessoas analfabetas. Contam histórias assim, maravilhosas de coisas que aparecem ali em cima. Entendi. É naquela região, Lajeado até o Rio Bonito. Então ali acontece muita coisa aqui em Botucatu. Brás, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. É um assunto realmente polêmico. Acredite se quiser, são relatos aqui de um botucatuense que estuda isso há mais de 50 anos. Nós temos alguns fatos registrados, nós temos depoimentos de pessoas fora de Botucatu. Enfim, é um assunto bastante polêmico, bastante sensível, bastante delicado. Brás, muito obrigado por atender o nosso convite e de passar a sua experiência. Se alguém tiver alguma dúvida, não vai passar o telefone no ar, mas eu posso passar alguém que ligar, alguém que se interessar, passar o seu telefone? Perfeitamente. E quanto ao assunto de Botucatu e ufologia, se a gente ficar aqui, nós temos assunto para o dia inteiro. Assunto para o dia inteiro temos aqui. Botucatu é muito privilegiado nesse assunto. E conhecido, hein? Que conhecido seriamente no mundo inteiro. Esse caso de Rubião mesmo... Esse é o mais emblemático. Botucatu foi conhecido no mundo todinho. Isso é... Mas pode mandar... Quem tiver alguma curiosidade, quer saber alguma coisa... A gente passa o seu endereço. Passa sim. Seu endereço eletrônico. Eletrônico. Brás, muito obrigado. Um bom dia para você, viu? Bom dia a todos e que tenham um feliz dia do ufólogo a todos. Isso aí. E obrigado por escutar a gente aqui.